Então, irmãos, nós estamos falando sobre o perfil do servo. Nós já trabalhamos exaustivamente o papel do servo no projeto do Reino de Deus. O que nós estamos fazendo agora para terminar é o perfil do servo. O que é que o servo precisa para exercer o seu ministério no projeto grandioso de Deus? Primeira realidade, irmãos, é que precisa ser vocacionado. Eu tenho dito que a vocação, e num dos e-mails, o Fernando está aqui, eu mandei para o Fernando no momento de crise dele, no momento em que as circunstâncias pesavam sobre os seus ombros. Eu tenho certeza que o desânimo abateu, que a vontade de ir para casa bateu, a vontade de fazer outra coisa bateu. Então eu mandei uma frase num dos e-mails para o Fernando, dizendo o seguinte: Fernando, a única coisa que nos segura no ministério é a nossa vocação. Se você tem, você fica. Se você não tem, você não fica. E aí ele me mandou um e-mail dizendo assim: pastor, eu tenho convicção da minha vocação, eu fico. Então tenho certeza de que o que o Fernando está fazendo hoje e o que ele vai passar esse ano, que não vai ser fácil para ele e para a Cris, é Cris Lane, viu, irmãos? Não é Cristina, né? Mas a gente chama de Cris. Mas com a Cris não vai ser fácil. Mas essa é a primeira realidade do perfil do servo. Então o servo precisa ser vocacionado, precisa ter certeza da minha vocação em Cristo Jesus. Isso para o serviço pastoral, isso para qualquer área do ministério, eu preciso de ter certeza que o peso que Deus colocou no meu coração pende para essa realidade. Então Deus me colocou para trabalhar nesse lugar. E a minha vocação, a minha paixão, o meu sonho maior, o meu desejo maior, vai indicar onde eu vou trabalhar. Por exemplo, ontem a discussão comigo, e que é difícil, irmãos, nós trabalharmos cultura na igreja. A gente, às vezes, eu acho que não é só na igreja, eu acho que na empresa vocês enfrentam a mesma coisa, a menos que você seja dono. Por exemplo, o Azen faz na empresa dele o que ele e o Manuel decidem. O Manuel decidem. Então, por quê? Porque é deles a empresa. Agora, você trabalhar num lugar onde a cultura é uma coisa, e aí você vê que aquela cultura não é o que deveria ser, e tentar mudar aquilo, principalmente quando você tem um paradigma bíblico que aponta para você realidades diferentes das realidades apregoadas e até com unhas e dentes defendidas. Então, a minha briga ontem na comissão que examinou o Fernando foi de que nem todos os pastores, nem todos os membros chamados para estudar no seminário são chamados para ser pastor pregador. Então essa foi a minha briga. Porque Deus nos chamou, pode ter chamado alguém para trabalhar com jovens, para trabalhar na área de música, para trabalhar na área empresarial da igreja, gestacional da igreja, uma questão de gerar planos, projetos e gestar essas realidades de uma maneira em que isso torne realidade na vida da igreja. Agora, para mim é mais fácil, porque nós já temos um colegiado de pastores. O conselho da igreja presbiteriana de Araraquara pensa assim. Por isso que ao trazer pessoas, estão trazendo pessoas que fazem coisas que eu não tenho o dom para fazer. Eu não tenho, não é esse o lugar que Deus me chamou para estar. Essa não é a minha vocação.
Então é mais fácil para mim, para os seminaristas que estão aqui, entenderem isso do que pessoas que trabalham na igreja, em que ele é polivalente, ele tem que assoviar, chupar cana, bater o escanteio, correr para a área, cabecear, defender. Então então é mais difícil. Mas o fato é que a minha vocação, que Deus colocou no meu coração, aponta onde eu vou trabalhar. Agora, depois disso, Deus vai dizendo qual a área, qual a faceta deste onde eu estou, eu vou representar. Eu não vou representar todas as facetas. Eu vou representar a faceta na qual o Espírito de Deus vai trabalhar na minha vida. Então a sua paixão define onde você servirá melhor. Segundo lugar, é o que nós vamos começar hoje. Os dons espirituais indicam o que você fará quando você estiver servindo no lugar onde Deus te colocou. Então isso é exatamente o que vai definir o que eu vou fazer onde eu estou. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, eu gostaria de trabalhar com criança, mas que área da criança você gostaria de trabalhar? Não, eu sou chamado para pregar, mas qual é a área de pregação você faz? Então, tem vários pregadores que têm áreas diferentes de pregação. Evangelistas, avivalistas, pessoas que vão fazer exposição bíblica, pessoas que vão pregar sermões tópicos, pessoas que vão pregar sermões textuais, pessoas que vão falar para criança, mensagem, pregar para crianças. Eu disse aqui já uma vez, um dos melhores homens de exegese trabalha, eu não sei se trabalha até hoje, mas trabalhava na APEC, o reverendo Constantinides. O reverendo Constantinides é grego, ele é grego, conhece o grego koiné e o grego moderno, porque é sua língua natural, trabalha com criança. Quando ele foi dar uma aula para nós falamos que desperdício. Por quê? Porque o seminarista olhava para ele dava de 10-0 nos nossos professores de grego. Ele lia a Bíblia dele em grego. Eu falei, por que esse camarada não está na sala de aula dando aulas, seminários, períodos, módulos em todos os seminários seriam ricamente abençoados. Mas ele foi vocacionado e o dom dele de ensino não é para seminaristas, para crianças. Ele era o diretor nacional da APEC. E qual o problema? Qual o problema? Nós temos um bambambam no ministério infantil. É lá que o Espírito Santo de Deus o habilitou com toda essa bagagem. Ele tem a paixão pelo ensino. Ele foi vocacionado para ministrar a palavra de Deus. Mas onde? Lá, junto com as crianças. Então, ele tem o dom espiritual e ele vai fazer isso. Ele vai ensinar para a criança. O que eu vou fazer onde eu estou? Então, irmãos, nós vamos hoje começar este estudo, essa parte do perfil do servo. Albert Einstein diz uma frase muito interessante. Aliás, eu não estou reafirmando que é dele essa frase, mas dizem que é dele. Hoje é um perigo, não é? Muita gente fala assim, como diz o pastor Ezequiel, mas eu posso ter dito essa frase não ser minha. Eu digo muita coisa que não tem nada a ver comigo, eu apenas interiorizei e exteriorizei como realidades vivenciadas, experimentadas por mim. Mas está dizendo que é dele, então está entre aspas, e eu quero que você abra aspas aí, porque ele diz que é do Albert Einstein. Ele diz assim, cada ser humano é um gênio. E ele era.
Mas se você julga um peixe pela sua habilidade de subir numa árvore, esse peixe vai viver a vida toda acreditando que é um burro. Ou seja, que é um imprestável. Não serve para nada. Então, irmãos, nós todos fomos habilitados por Deus para fazermos algo especial, para estarmos num lugar especial e fazermos algo especial que faça diferença onde nós estamos, e Deus habilitou-nos para fazer isso. Deus deu a cada um de nós pelo menos um dom. Não tem ninguém na vida do corpo de Cristo sem dom. Ninguém. Ninguém. O que pode acontecer é que você ainda não despertou para o seu dom. Você ainda não quis buscar essa realidade espiritual na sua vida. Mas você, ao ser salvo, ao ser trabalhado pela graça do Senhor, você recebeu um dom. Então, todo crente tem, no mínimo, um dom. Os privilegiados têm mais de um. Tem irmãos que têm duas habilidades, mas pelo menos uma habilidade cada um tem. Por exemplo, o irmão que toca e canta. Você toca, Valéria? Mas não é o seu dom, é cantar. Mas eu conheço irmãos que tocam e cantam. Tem os dois dons no mesmo ofício. Ele toca e canta. Isso é privilégio de Deus. Você ter dois dons. Às vezes Deus dá dois dons com setores diferentes. Eu tenho dois dons. Eu tenho o dom da palavra, porque eu bato o olho na palavra, ela vem ao meu coração com leveza, eu não faço força para isso. E eu tenho o dom administrativo. Deus me deu esse girocínio para administração. Não faço força. Compro casa pegando fogo, queimada. Compro qualquer coisa que ninguém compra. E tenho resultados lá na frente. Isso é dom de Deus. Eu bato o olho, se eu não tenho o coração inclinado para isso, eu não compro. Se eu tenho, posso comprar. Isso é dom. Eu não faço força. Eu não fico examinando, fazendo pesquisa de mercado, saber se ali valoriza, se ali não valoriza, se ali tem isso, se aquilo tem mercado, se não tem. Eu não preciso fazer isso. Eu bato o olho, meu coração pende e eu faço. Sem problema. Faço pessoalmente, faço para a igreja, juntamente com o conselho. Não tem problema. Isso é dom que Deus deu. Então eu tenho os dois. O resto, irmãos, eu faço como ofício. Não tenho dom de visita. Para mim, visitar é uma angústia. Não gosto de ficar na casa das pessoas, assim, ir voluntário. Vou vir tomar um cafezinho. Eu não consigo fazer isso. Graças a Deus deu a Simone, Deus me deu a Simone, e a Simone gosta de fazer isso. Então ela me arrasta. E eu vou, porque isso é ofício. Mas não tenho dom de ficar tomando cafezinho na casa dos outros. Não tem mesmo. Eu gostaria de ter, irmãos. Eu sei que isso é prazeroso. Quando eu vou, eu sinto prazer. Mas se eu estou lá, falo assim, vou sair para tomar um cafezinho lá no Alexandre, não vou. Não vou, não. Eu não tenho essa coisa para ir.
Faço sim. Faço. Mas não tem, pastor. Mas tem gente que tem. Tem gente que tem formiga no pé. Visita um, visita outro, visita outro. Vou passar aí para tomar um cafezinho, vou passar para comer. Então fazem isso. Tenho muito prazer de estar na minha casa, de receber visita. Isso eu tenho. Gosto de receber visita. Né? E nós já estamos planejando, por exemplo, com o Beth Shalom, já tivemos momentos lá com alguns irmãos, de fazer isso, de levar as pessoas para a gente sentar lá, fazermos alguma coisa, conversarmos, tratarmos de realidades nossas como pessoas. Isso eu gosto de fazer. Eu tenho habilidade de Deus para fazer isso. Então você deve ter a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus deu a você um dom. Pelo menos um você tem. Pelo menos um você tem. E Deus tem no coração o tamanho da sua sombra. E não se preocupe quem tem mais de um ou menos de um. A quem mais Deus deu, mais será cobrado. Agora, se você tem um, Deus tem uma sombra. Pode com um só você ter uma sombra fantástica. Billy Graham é evangelista. Billy Graham é evangelista. E é um dos evangelistas que mais ampliou a sombra do reino de Deus no mundo. Então, cada um tem o seu dom e ore a Deus e agradeça a Deus pelo seu dom. Vamos ler 2 textos para a gente começar a pensar sobre essa realidade. 1 Coríntios 12, que é o nosso ponto, porque Paulo, especialista com relação a isto, eu fico pensando assim, irmãos, ontem foi lá no presbitério apresentada uma proposta para fazermos um plano estratégico. E eu fico pensando assim, quando a igreja de Corinto recebe a primeira carta do seu fundador, Paulo não está fazendo outra coisa senão dando um plano, irmãos, estratégico. Paulo está dizendo como é que a igreja funciona, como é que a igreja vai se representar diante da sociedade na qual ela está inserida, como que as pessoas que fazem parte desse projeto, a igreja do Senhor, vai representar o Senhor da igreja aonde eles estão. Isso é um plano diretor. Paulo passa para a igreja de Corinto, a igreja que ele, através do mover do Espírito Santo, dá um pontapé inicial. Então ele diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 11. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, irmãos, nós precisamos de entender que os dons espirituais são capacitações divinas concedidas àqueles que temem a Deus e que querem realmente servi-lo. E servi-lo de uma maneira eficaz. Se você está servindo dentro do seu dom, você fará com maior competência, sem peso. Não se pode servir a igreja do Senhor Jesus com peso, irmãos. Se você estiver num lugar servindo a igreja, que isso é peso no seu coração, então saia de lá, porque lá não é o lugar, não é a sua vocação e você não tem dom para estar ali. Não tem dom para estar ali. Então, o Espírito do Senhor dá a mim e a você esta capacidade para fazermos com maior habilidade. Os dons são distribuídos entre o povo de Deus pelo Espírito Santo de Deus. E cada um tem o seu.
E a gente precisa respeitar isso, que é o mais difícil. Mais difícil. Eu falei domingo passado aqui que muitas vezes a pessoa tem vocação de martelo, quer que todo mundo seja prego. Está errado isso. Por isso que é gostoso na igreja, irmãos. Nós temos aqui o coral de criança, o coral de adolescente, o coral de adultos. Nós temos irmãos que trabalham com adultos, que trabalham com adolescentes, que trabalham com mocidade, que trabalham com crianças, que trabalham com berçário e que trabalham com a terceira idade. É isso que faz a diferença no corpo de Cristo. Deus vai completando-nos com as outras pessoas. E isso é dado pelo Espírito Santo de Deus para quê? Para que esses dons possam ser usados para propósitos espirituais, visando a contribuição relevante e significativa na obra da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo espiritual de Cristo. Uma contribuição significativa na vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Se todos nós pensássemos nisso, irmãos, nós estaríamos fazendo aquilo que Deus nos habilitou para fazer. Sem detença e com urgência. Porque nenhum de nós sabemos onde está o ponto final da nossa caminhada. Nenhum de nós. Eu já disse aqui para os irmãos que um dos funerais mais bonitos, mais edificante, que mais aproxima de um funeral de crente que eu participei, foi do Rubinho, filho do reverendo Luiz Viana. Eu nunca tinha participado de um funeral como aquele. Mas aquele menino morreu menino. Eu acho que era o 3º ano de ministério dele. Mas o que aquele menino representou na Igreja do Senhor Jesus Cristo foi algo que não acontece normalmente em jovens recém-saídos do seminário. E ele decorou muitos livros da Bíblia. O pai dele faz isso. O pai dele fala assim: vamos abrir as nossas Bíblias no livro tal, capítulo tal, do versículo 1 ao versículo 20. E ele começa: assim diz a palavra do Senhor. Você acompanhando. Toda vírgula ele para, todo ponto ele para, tudo que obedece ao que está escrito ele faz. E o filho foi a mesma coisa. Fez o que ele fez de uma maneira fantástica. Quando ele morreu, em pouco menos de 60 dias, acho 30 dias, né, bem? O pai e a mãe celebraram o culto fúnebre. Não derramaram uma única lágrima. Eu chorei muito mais do que o pai. O pai diz assim: quando o Rubinho nasceu, nós nos alegramos. É uma voz bonita, ele tem uma voz bonita, o pastor. Quando o Rubinho crescia, nós nos alegramos. Quando o Rubinho aceitou Jesus Cristo, nós nos alegramos. Quando o Rubinho quis fazer isso, nós nos alegramos. Quando o Rubinho decidiu para o seminário, nós nos alegramos. Quando o Rubinho resolveu ir para casar-se, nós nos alegramos.
Quando o Rubinho formou-se no seminário, nós nos alegramos. Quando o Rubinho se apresentou como um servo dedicado ao Senhor, nós nos alegramos. E aprove a Deus levar o Rubinho, e nós estamos alegres. Porque o Rubinho fez aquilo que ele deveria fazer na vida. E terminou o tempo dele. Fez com urgência e fez com eficiência o que lhe estava reservado para fazer. O problema nosso, irmãos, e eu sei que esse é um problema meu, é sempre acharmos que 120 anos é uma realidade. E não é. É uma possibilidade. E que se você parar para pensar, muito remota. Que você não tem gestão nenhuma sobre isso. E nós achamos que sempre teremos tempo de fazer aquilo que estamos deixando de fazer hoje, com algo que Deus já nos deu. Com algo que Deus já nos habilitou. E nós deixamos para fazer aquilo que Deus nos deu, que já nos mostrou que é isso que vamos representar na vida, mas nós começamos a fazer um punhado de coisa em torno, e com a racionalização dizendo, isso vai ser bom, para isso que Deus quer que eu faça. Mas nós perdemos, irmãos, a urgência daquilo que Deus quer que nós façamos, tentando fazer algo para melhorar aquilo que Deus quer que nós fazemos, mas nós não nos movemos em cima daquela habilitação que Deus já nos deu. Nós não temos urgência com a habilitação que Deus nos deu. Tem alguns irmãos tiram carteira, normalmente mulher faz isso, homem é raramente fazer isso. Tira carteira de motorista e não dirigem. Guarda lá para um dia dirigir, se for necessário. Aí o marido leva, traz, o filho leva, traz, nunca pega. Tem a habilitação, mas não tem a ação do que foi habilitado. Espiritualmente é a mesma coisa. Temos uma vocação, eu estou cansado, irmãos, de ver pessoas aos 70, aos 80, aos 60, dizer, olha, eu gostaria de ter feito isso. Gostaria nada. Porque se gostasse, teria feito. Teria feito. Ontem eu me surpreendi, irmãos, de ver um irmão que eu conheci há 30 anos atrás. Aliás, eu o pastoreei há 30 anos atrás. O Everton estava lá, o irmão Melo estava lá e o Fernando estava lá. O senhor conhece, irmão Jorge? Ele é de Uberaba. Eu trabalhei com ele na Federação de Homens do Triângulo Mineiro. Toda a vida ele foi um camarada apaixonado pelo ministério de homens. E ele é apaixonado, irmãos, por tudo quanto ele faz. Foi ele que brigou e foi o mentor do movimento negro em Uberaba. Em Uberaba, esse dia 21 de novembro, vale a pena. E tudo começou com Jairo Galvão. Eu estou vendo o Alexandre também estava, né, Alexandre? Estou esquecendo de você. Quando ele vai lá na frente falar sobre o trabalho masculino, parece que só existe o trabalho masculino na IPB. Aí eu falei com os meninos assim, falei, irmãos, olha, esse negrão aí, ele é grandão,
deve ter, eu parei para fazer as contas, 70 anos. 70 anos. Ele ficou sentado, meu irmão, reunião de presbitério, a gente fica porque, eu não sei os meninos, mas eu fico porque eu sou obrigado. Porque é um peso. Ele ficou sentado ali e só saiu na hora que ia aprovar as atas do concílio. Perto de 10 horas. 70 anos. Vibrando e fazendo o que Deus o habilitou para fazer. Toda a vida. Toda a vida. Você fala, esse camarada é porque ele ganha bem, faz isso. Não. Ele teve duras provações na vida. Ele perdeu um filho com câncer, com 20 e poucos anos de idade. Ele teve vários percalços na vida dele, familiar, problemas sérios na vida dele. Mas o que ele fez? Manteve com urgência a sua vocação e o seu dom. O seu dom. Eu falei, parece que o Fernando estava perto de mim, ele foi pedido para orar no final na posse lá. Falei, Fernando, esse vozeirão dele ele tem pregando. 70 anos. Como se ele tivesse, irmãos, 30. Com projetos, com planos. Ele diz que vai visitar todas as igrejas do sínodo para falar sobre o trabalho masculino na igreja. E vai mesmo. Ele vai visitar todas as igrejas do sínodo para fazer isso. Por que nós esperamos, irmãos, para depois, já que nós já temos habilitação? Por que nós não pegamos essa capacitação de Deus e comecemos a servir ao Senhor? Paulo fala, 1 Coríntios, um pouquinho para frente, lá 14 e 12, assim também vós, já que estáis desejosos dos dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Ou seja, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu lhe mostrarei o caminho sobremodo excelente. Ou seja, Deus, Ele habilita-me e Ele leva-me de uma maneira especial a polir, a melhorar essa realidade que Deus tem me dado. Hoje à noite, irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tipo de pessoas que Deus usa. Porque há um negócio no meio da igreja, principalmente da igreja presbiteriana, de que a habilitação que Deus me deu não é suficiente. Aí eu preciso fazer um punhado de coisa primeiro, para depois exercer o meu dom. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Comece a exercer o seu dom. E todas as coisas que você precisar para exercer o melhor, vai vir à medida em que você estiver exercendo o seu dom. As habilitações adjacentes ao dom que Deus te deu, vai vir à medida em que você começa a caminhar. Quantos de nós, irmãos, ao começarmos a fazer alguma coisa,
descobrimos que nos falta algo para fazermos aquilo que nós tentamos fazer, mas só quando nós começamos a fazer. E aí o próprio Espírito Santo de Deus vai começar a habilitar-nos para isso. Eu vou buscar alguma coisa cai na sua mão, que você sabe que aquilo foi Deus que trouxe para ajudá-lo a desempenhar aquela função. Pessoas são colocadas no seu caminhar diariamente para lhe ajudar, para aparelhar com você, para lhe dar suporte, para fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Os dons, irmãos, precisam começar a funcionar. Quando começa, Deus faz o que precisa ser feito. Ele sempre fez isso. Vai e faz. E a hora que você estiver fazendo o que você precisa fazer, eu vou começar a fazer o resto. Aí você terá curso, vai abrindo as portas. Deus vai abrindo. Agora você precisa de mover-se. Fazer outras coisas para depois começar a trabalhar o seu dom é perda de tempo. Perda de tempo. Você pode perder o seu tempo fazendo um punhado de coisas, achando que aquilo vai auxiliar você a exercer o dom que Deus está te dando, e quando você começar a exercer o dom que Deus está te dando, você vai falar assim, nada do que eu fiz vai valer a pena. Porque não é para isso que Deus me chamou para isso, mas só que Deus me canalizou para isso. Eu tinha um amigo no seminário, que ele é do mesmo perfil meu, foi vocacionado para o ministério da palavra. Então ele recebia ofertas mais do que outros seminários. Sempre tem isso no seminário. Irmãos recebem mais ofertas. Não tem problema, qual o problema? Deus abre a comporta para alguém e depois você pode ser abençoado via esses irmãos. E esse irmão quando ele começou a comprar alguns materiais exegéticos para mensagens expositivas. Quando nós estávamos no 4º ano, ele me chamou. Ele disse, Ezequiel, rapaz, eu sou evangelista. Eu sou evangelista, cara. Eu disse, que bom, meu irmão, você ser evangelista, porque eu também era. Eu era. Simone se lembra disso. Aí ele falou assim, mas você é exegeta. As suas mensagens evangelísticas têm um traço exegético. Você pode pregar a maneira mais simples evangelisticamente, mas eu vejo no seu trabalho um traço exegético. E eu quero lhe presentear. Eu comprei alguns interlineares e lexicon. E naquela época, irmãos, não tinha nada em português, era tudo em inglês. E custava caro, era em dólar. Ele diz aqui, esses 4 interlineares e lexicon, eu estou te dando de presente. Sabe por quê? Não vou usar isso, Ezequiel. A minha paixão é dizer para as pessoas que Jesus nasceu, morreu por elas. E eu não vou conseguir sentar e esmiuçar o texto como você faz, cara. Toma para você. Estão lá na minha biblioteca, irmãos. Tem me ajudado durante esses 30 e tantos anos de ministério. Eu não tinha dinheiro para comprar. Então eu comecei a exercer lá atrás o meu trabalho, o meu dom de exposição bíblica. Precariamente, com o que eu tinha na mão. O momento em que eu comecei a fazer isso, Deus começou a suprir-me daquilo que eu precisava para aperfeiçoar
a habilitação que Deus havia me dado. Porque Deus faz isso. Deus quer ver você começando. Deus quer ver você como mordomo, usando aquilo que Deus te deu, para que você possa exercer o seu ministério no corpo, servir o Senhor. Então o desafio hoje, irmãos, é o seguinte: comece a fazer. E espere Deus suprir o que precisa ser suprido dentro da sua vocação. Faça isso com urgência. Não espere ficar velho. Ou não espere morrer para alguém falar se ele tinha um sonho. Meu irmão, não fala isso perto do meu caixão. Não fala. Agora você pode falar o seguinte: ele começou e não terminou. Isso você vai falar, Simone vai falar, e vão encontrar coisas que eu comecei e não terminei, porque não deu tempo. Porque eu começo muita coisa, mas eu começo. Para que Deus possa me ajudar a continuar. Começa com o que Deus já te deu. Qual o dom que Deus te deu que você já sabe que tem? Criança é mais difícil. Preciso trabalhar com elas. Porque elas não têm. Mas adultos, jovens, adolescentes, já sabem para que veio. Já sabe. Deus já colocou no coração a vocação, a paixão, o sonho, e às vezes ele já sabe o que ele vai fazer nesse lugar onde Deus quer que ele esteja. Agora começa a fazer, irmãos, e deixa Deus suprir a sua vida. Vai chegar os livros, vai chegar as pessoas para te ajudar, vai chegar as finanças, vai chegar os recursos, vai chegar as realidades que você precisa para fazer o que precisa fazer. Irmãos, eu ia terminar essa parte, mas vou deixar para domingo que vem. As marcas da ação natural do Espírito Santo na vida desses que trabalham segundo a sua capacitação. Porque muita gente está fazendo as coisas pela força, pelo marketing, fazendo na marra, pelo grito. E não funciona, irmãos. Não vai funcionar, não dá leveza. Você não consegue deitar e descansar, que o negócio fica na sua cabeça o tempo todo. Você não confia os resultados a Deus. Você carrega a carga dos resultados. Trabalhar no reino de Deus, você não carrega a carga dos resultados. Você confia os resultados ao Deus a quem você serve. E faz o trabalho de Deus com leveza. Eu não desço do púlpito, irmãos, nunca desci com a pretensa de que algo que eu disse, pelo que eu disse, vai fazer alguma coisa na vida das pessoas. Eu desço todas as vezes dizendo: Senhor, Tu sabes o porquê o que foi dito, foi dito. E o Senhor vai fazer aquilo que lhe apraz, pelo que foi dito. Pelo Senhor, e esqueço. Desço e esqueço. Não carrego o peso dos resultados nas minhas costas. Porque isso é do Senhor. E isso traz leveza ao meu e ao seu coração quando exercemos os dons e habilitação do Senhor.